Se tem uma coisa que eu vi e vivenciei nesses últimos 15 anos como mestre de RPG, foi pessoas desanimando de mestrar uma mesa de RPG por vários motivos que não faziam sentido. As pessoas tinham uma ideia legal, mas elas desanimavam, ou elas começavam a narrar, a mesa morria e ela não tinha mais ânimo para recomeçar, ou ela nunca começava por acreditar nessas 5 mentiras que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Fala aí, Nocturpianas, Mestre Vitão aqui, e hoje nós vamos falar com você que é mestre de RPG ou que quer se tornar um, e o que você tem colocado na sua mente que pode não estar fazendo muito sentido. A minha jornada como mestre começou lá quando eu narrava Naruto, evoluiu para Guerra dos Tronos, terminou em D&D e agora estamos explorando um monte de coisa e desenvolvendo o meu próprio sistema. E nesse sentido todo, eu mesmo já caí em muitas dessas armadilhas das quais a gente vai falar aqui. A primeira delas foi minha frustração narrando D&D quinta edição. Então eu tive a ideia de narrar uma mesa no fundo do oceano, da qual inclusive se originou o meu livro de fantasia. Foi decidido com um grupo que a gente ia usar o sistema do D&D quinta edição, que eu não conhecia na época. E eu tinha certeza que ia ser um caminho tranquilo e suave de seguir, porque eu tinha 10 anos de mestre de RPG. Então eu peguei, comecei a ler, comecei a entender as regras, e aí eu fui percebendo que não tinha nada a ver com o que eu esperava e que ia ser muito mais absurdo de difícil. O sistema de Naruto que eu jogava e o sistema de Guerra dos Tronos, eles eram extremamente simplificados. Perto do D&D, eles eram nada. O D&D pra mim parecia um monstro. Assumo que pra mim foi muito difícil narrar aquela mesa, porque eu não tava entendendo bolhufas do que estava acontecendo, não tava compreendendo como eram todas aquelas centenas de páginas de mecânicas, então minha vontade de mestrar foi pro abismo, e eu simplesmente larguei a aventura e fiquei meses sem narrar, até que eu tive o ânimo de novo, pegar aquele livro de regras, começar a ler, chamar pessoas e encontrar e montar um grupo. Porém, dessa vez, eu fiz algo diferente. Eu falei para as pessoas, gente, eu não sei todas as regras, eu sou iniciante em D&D, apesar de eu narrar há muito tempo, então me ajudem. E assim começou a mesa, que realmente virou este livro aqui, e que foi uma das melhores mesas que eu já narrei na minha vida, porque o tempo inteiro eu estava pedindo auxílio para os jogadores, como funcionava a regra X, Y, Z. Isso tudo unido fez com que aquele meu medo, frustração gigantesca em não entender as regras fosse embora, porque eu percebi que eu poderia contar com os jogadores ou acessar o livro quando necessário, sem que a mesa fosse atrapalhada. Na verdade, os jogadores gostavam de participar desse processo, eles se sentiam bem, e como grupo, as mecânicas discutidas em mesa, ao invés de simplesmente trazidas pelo mestre, são muito mais benéficas também para a aventura, porque às vezes alguém não entende uma regra, as pessoas conversam e veem que eles não querem seguir a regra como é e seguir um pouco diferente. Então a primeira mentira que eu acreditava e que pode estar te atrapalhando é que você precisa saber todas as regras do sistema. Isso não é verdade. Pode contar tanto com seus jogadores quanto acessar o livro de regras ali na hora, caso seja necessário, ou no mínimo inventa alguma regra ali que você acha que faz sentido, depois você recorre ao livro e melhora para a próxima sessão. Afinal, narrar RPG é um processo de melhoria constante. Não espere que você vai ser o mestre dos magos toda vez que você sentar ali para narrar. O segundo ponto veio diretamente de uma vez que eu estava narrando Naruto, lá quando eu era bem pequenininho assim, 12, 13 anos, tá? Não era 4 anos de idade. E ali eu estava começando a trilhar o caminho como mestre, mesmo sem saber na época o que era RPG de mesa. Mas ali estava eu com meus amigos, começando a montar as aventuras, e tinha uma coisa que estava me frustrando muito, que eu pegava, planejava um caminho inteiro, e sempre que aquele caminho começava a ser trilhado, os jogadores iam para um lugar que eu não estava esperando, e aí eu ficava muito perdido, extremamente frustrado, simplesmente não queria seguir a aventura. Mas eu falei, não, já tô entendendo como eles vão agir. Na próxima vez eu entendia melhor o grupo ali, estudava não apenas os personagens, mas os jogadores, e começava a montar um caminho que ali eu achava que faria sentido tudo aquilo que eu estava planejando. Então começava a sessão, eles começavam a seguir, eles tomavam uma, duas escolhas, estavam dentro do caminho, eu estava bem feliz até que eles tomavam uma escolha que eu realmente não tinha esperado, e eu me frustrava novamente. Então o que eu fiz? Eu comecei a traçar um mapa mental da aventura, pensando cada uma das escolhas que eles fariam e o que iria acontecer, e eu levei esses papéis para a mesa. Eles vão estar na casa X, se eles comerem
correrem e agradecerem, vai acontecer se não, não sei o que, se não sei o que, não sei o que lá. Comecei a traçar vários caminhos e formar aqui um mapa gigantesco, como se eu estivesse escrevendo basicamente um livro de aventura solo, só que jogando isso para os jogadores. E aí a primeira escolha que eles fizeram tinha todas as opções, fechou. A segunda tinha, então também deu certo, mas a terceira, adivinha, novamente não deu certo, novamente eu me frustrei. Então eu comecei a entender que seguir aquele percurso não dava certo, porque aqui entra a mentira número 2, prever tudo que os jogadores vão fazer. Então se você hoje acredita que você consegue planejar a sua mesa sabendo todos os caminhos possíveis, isso pode ser algo que esteja inclusive que desanimando, pelo menos me frustrou muito na época, porque a gente nunca vai entender o que o jogador vai fazer. Às vezes a gente prepara toda uma jornada épica, imensa, sensacional para um caminho e eles ficam na taverna porque é o que eles querem fazer. Isso traz uma tristeza achando que o erro somos nós, mas não somos nós. Faz parte de uma aventura e a graça é justamente ir se adaptando ao que o jogador faz. A terceira mentira, aqui a gente tira, na verdade, de uma aventura que não foi nem eu que narrei, foi o Mestre Bini, que eu joguei. Era uma aventura, uma mesa de Cyberpunk. E ali o que aconteceu foi que reunimos todos os jogadores, fizemos os personagens, uma sessão sensacional ali, passamos a ficha, a história do personagem para o mestre, e o mestre montou a primeira sessão. E na primeira sessão lá estávamos nós, em um super prédio tecnológico da cidade de Cyberpunk, vendo tudo de cima. Eu era um personagem bem pobre, então pra mim aquilo era incrível. E estávamos todos ao redor de uma mesa quando uma moça vem, conta um caso para nós de que pessoas com sangue negro estão sendo encontradas pela cidade, que a gente precisa encontrá-las. A gente começando a entender o que a gente faria aqui naquela situação e tal, quando um dos jogadores, através de seu personagem, conversou com a moça que estava nos propondo a missão e disse: seguinte, por que eu faria isso? O que você tem a me oferecer? E esse personagem faria muito sentido ele estar falando aquilo, porque ele era o concierge do crime. Então o cara era milionário, ele não tinha por que se arriscar nesse nível, ele tinha basicamente tudo o que ele queria. Por que ele ia sujar as mãos dele por outra pessoa que não beneficiaria ele com nada que ele queria? E ali foi um momento que Mestre Bini travou, porque ele fez aquela missão pensando ali na ficha, no background, na origem dos personagens, e propôs algo que ele acreditava que ia motivar todo mundo, porque ele estudou profundamente, ele entendeu o máximo que ele conseguia todos os personagens, e ali ele fez aquela história simplesmente para se frustrar e ver que o que ele tinha estudado não era o suficiente. Mas a verdade é, nunca é o suficiente. E essa é a terceira mentira que muitos mestres acreditam, que você como mestre vai saber tudo sobre os seus personagens. Isso não vai acontecer. Apenas os jogadores sabem tudo sobre os personagens e nem eles sabem muitas coisas. Então, neste tipo de situação que o Mestre Bini passou, o que seria uma boa ideia? Substituir essa cena inicial, esse contexto, pela seguinte pergunta: por que o seu personagem estaria motivado a seguir uma missão assim? E dali você começar a seguir a sua aventura. E em vários momentos, ao invés de você tentar adivinhar e puxar os ganchos com um personagem, joga essa pergunta para o jogador: como seu personagem se sente? Por que ele estaria ali? Por que ele está fazendo esse curso de ações? Deixe o jogador começar a entender melhor o personagem dele, que aí, como consequência, você tira isso da sua mão, você volta ao seu papel de interpretar o cenário e você vai só pegando os ganchos que o jogador te conta para usar depois de volta na aventura. Se você está curtindo esse vídeo, deixe o seu curtido aqui, deixe seu like, que ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. A quarta mentira é uma que eu vivenciei como mestre de uma mesa presencial, porque aí você está com as pessoas, então dá pra ver no olho delas o tanto que elas estão prestando de atenção, e aquele momento foi um que eu vi a atenção simplesmente ir embora. Eles estavam passando ali por um perigoso caminho quando eles chegaram num local que era bem complexo e que eu precisei de um bom tempo aqui estudando no meu escritório aqui de mestre para conseguir montar aquele local com várias referências e descrições. E assim que eles chegaram, eu comecei a descrever com maestria e perfeição onde eles estavam. Falei de como era a parede, como era o chão, a umidade, os barulhos, o que eles observavam, o que eles sentiam, como era o caminho. E eu fiquei um tempo ali mostrando para eles tudo aquilo com muito ânimo, com muito entusiasmo, e finalmente eles terem chego naquela parte ali da aventura, simplesmente para ver que os olhares e a atenção deles foi embora. E aquilo me trouxe muita frustração, para não dizer que eu fiquei puto, porque eu me esforcei muito e ali todo aquele esforço parece que foi simplesmente jogado fora. Isso me deixou bastante baqueado, ao ponto de eu quase não querer mais narrar naquele dia, em ver que simplesmente eles depois nem entenderam onde eles estavam. Mas hoje, muito tempo depois, eu consigo olhar para trás e entender qual foi o erro ali que eu cometi. Naquela época eu acreditava que para ser um bom mestre eu precisava
precisava basicamente ser um Tolkien, um escritor, em que eu colocaria ali em palavras tudo o que a pessoa, o personagem, precisava saber. Tudo que o jogador teria que ter em mãos para conseguir explorar e tomar as decisões certas. Basicamente, eu estava tentando ajudar ele ao mostrar todos os elementos que construiriam aquele local para que ele conseguisse entender com perfeição e ganhar tempo de mesa, para que a gente não ficasse com um monte de perguntas. Na verdade, só foi pior, porque a verdade é, você não precisa descrever tudo com perfeição. Você precisa apenas de alguns detalhes para dar para o jogador, para que a partir disso ele crie ali o mundo, o cenário de acordo com a cabeça dele e te pergunte caso ele não entenda alguma coisa. Isso faz parte. A mesa de RPG é um jogo interativo de contar histórias que demanda e que deve ter esse tipo de interação. Portanto, mentira 4, acreditar que você precisa descrever tudo com perfeição. Isso não é verdade, só piora a mesa de RPG. A quinta mentira é uma que eu também me dei muito mal, porque eu sempre tentei interpretar meus personagens NPCs ao máximo e trazer para eles a máxima vida possível. Eu pegava, montava ali toda a personalidade, toda a origem, construía todo o conceito, a ficha do personagem. Às vezes ficava na frente do espelho treinando a interpretação daquele personagem, como ele seria, e aí jogava na minha mesa ali aquelas interpretações épicas de personagens distintos, cada um com um jeito de agir, cada um com sua voz. Às vezes eu até colocava umas coisas no rosto assim para trazer mais imersão, simplesmente para um dia um dos jogadores chegar para mim e falar: pô, por que todo mundo nessa cidade tem esse sotaque? Eu poderia até ter criado um motivo ali, mas aquilo me quebrou muito, porque eu tinha pensado em personagens distintos que iam agir de formas diferentes, e aí por causa da voz que eu fiz, ele basicamente deu meio que um descrédito ali, como todo mundo tivesse a voz igual, e um outro jogador depois ainda complementou de que eles eram muito parecidos e que eles agiam de uma forma muito similar, quase como a mesma pessoa. Se eu quisesse criar ali um roteiro de que a cidade tinha sotaque por motivo X e que eles eram gêmeos, dava pra mandar ver, mas só que a minha frustração na hora foi tanta que eu dei uma desanimada e comecei a repensar a minha interpretação de personagens, a começar a reentender o que eu deveria fazer, e foi aí que eu entendi o principal motivo do meu erro. Eu não sou um dublador. Apesar de eu imitar algumas pessoas simplesmente por piadas e tal, eu não manjo muito de fazer vozes, e isso nunca foi o que manteve as pessoas indo para as minhas mesas. Isso nunca foi o que motivou elas a derrotar determinados vilões ou a interagir com determinados NPCs. O que motivou foi o personagem ser único, o personagem ter um papel único, o personagem estar ali por um motivo importante e interessante. Isso é o que mantém as pessoas, os personagens, os jogadores conectados com sua aventura. Então a quinta mentira é que você precisa fazer vozinha e usar cosplay nos seus NPCs para trazer vida a eles. Isso não é verdade, você não precisa ser um dublador profissional para ser mestre de RPG. É uma habilidade que traz um pouquinho de valor caso você conheça, caso você seja bom, mas que ela não é necessária. E isso pode trazer muita frustração se você ficar toda hora tentando fazer essa interpretação. Se não combina com você, simplesmente não faça, tá tudo bem, ninguém vai te criticar por isso. Então, se agora você entendeu que essas mentiras não favorecem a sua mesa, confira esse vídeo aqui, onde a gente fala sobre como deixar os seus combates de RPG realmente interessantes e não aquela coisa maçante que ninguém aguenta mais. Tamo junto, até a próxima!